Olá, gente querida! Graças a Deus, é com muito prazer e com imensa satisfação que nós estamos juntos para mais um momento de oração e de meditação na Palavra de Deus. E sempre que nós chegamos até vocês através de um vídeo, através do canal Falando de Vida Oficial, é sempre para nos dirigir às pessoas que estão enfrentando problemas. Porque quando a pessoa está enfrentando problemas, é o momento em que amigos se afastam, conhecidos esquecem, às vezes familiares, entes queridos desprezam. Geralmente, quando as pessoas estão enfrentando problemas, passando por dificuldades, é o momento em que ela está sozinha, que falta muitas vezes uma palavra amiga, um ombro amigo, uma palavra de apoio, uma oração. Então a nossa intenção é sempre chegar até você que está enfrentando o problema, chegar até você que está passando por momentos difíceis e que nessa hora está desprezado por tudo e por todos, para levar até você uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de solução e de salvação, sempre com base na palavra de Deus, ou usando como base a palavra de Deus. E nós estávamos meditando essa semana, orando e lendo a palavra de Deus, e o Espírito Santo ele chamou a minha atenção para um fato interessante. Quando as pessoas elas estão enfrentando problemas, enfrentando dificuldades, enfrentando lutas, existem 7 reações que as pessoas elas tendem a reagir diante de um problema, diante de uma luta, diante de uma adversidade, dessas maneiras. 6 dessas reações fazem os problemas piorarem. Presta atenção, hein? Tem 7 formas, 7 maneiras que comumente as pessoas reagem em meio aos problemas. 6 dessas reações só fazem os problemas piorarem. Somente uma, apenas uma, de fato e de verdade traz solução. E eu quero explanar esse assunto com você para que você possa ver de qual maneira você tem reagido, De repente, de acordo com a sua reação, você está vendo esse problema crescendo, ficando pior cada vez mais, e para aprender a reagir de forma correta, porque há uma maneira de você reagir e vencer o problema e sair dessa situação difícil ou ruim que você está enfrentando agora. Então fique até o final desse vídeo, porque com certeza você vai aprender e nunca mais o sofrimento vai te tornar escravo. Programa Falando de Vida. Na comunicação, Pastor Souza. Bom, então vamos lá. A primeira reação, a pessoa quando ela se vê em meio ao problema, à dificuldade, a primeira reação, a primeira forma que muitos reagem é se entristecer. Tem gente que se entristece e essa tristeza faz a pessoa definhar, chegar ao ponto de hoje estar no estado de depressão. Quantas pessoas estão agora trancafiadas em quartos escuros, sem ânimo para trabalhar, para estudar, para fazer absolutamente nada, porque estão em depressão por causa de um problema, de uma dificuldade, de algo ruim que aconteceu, que abateu essa pessoa com a tristeza. Então essa é a primeira reação, a tristeza que conduz a pessoa à depressão. Então, se entristecer só faz o problema piorar. Não é verdade? Você concorda comigo? Segunda reação, muitos, quando se deparam com um problema, explodem. Tem gente que explode, descarrega toda a sua raiva, toda a sua ira nas pessoas que estão mais próximas. É nessa hora que muitos casamentos se acabam, que muitos filhos perdem a cabeça, enlouquecem, que muitas pessoas saem de casa porque a pessoa ela está ali no meio ao problema, ela briga com todo mundo, ela grita, ela explode, ela descarrega toda a raiva, todo o ódio dela, e muitas vezes quem não tem nada a ver com o problema que ela está enfrentando. Então essa é outra reação que só faz o problema piorar. A terceira reação, muitos blasfemam, ficam procurando culpados, Aí joga a culpa em familiares, joga a culpa em entes queridos, não, estou passando por isso por causa de você, por causa de fulano, aí joga a culpa em governo, joga a culpa em políticos, e outros chegam até o absurdo de culpar o Criador, de jogar a culpa do seu sofrimento em Deus. E aí esse problema também só faz piorar, Porque se você
fica culpando o único que tem poder para te ajudar, que é Deus, quem é que vai solucionar então esse problema? Então essa é a terceira forma que muitos reagem e faz o problema ficar pior. A quarta reação, muitos aceitam. Se deparam com o problema, aceitam. Ruim com ele, pior sem ele, se adapta ao problema e se acostuma com o problema, e aquele problema muitas vezes vai virando uma bola de neve, vai piorando, vai se alastrando pelas demais áreas da vida da pessoa, mas a pessoa está ali conformada, aceitando aquele problema como uma coisa normal, né, como uma coisa natural, como uma aprovação, como um karma, como um destino, como uma cruz, não é verdade? E quantas pessoas estão aí enfrentando problemas desde que se entende por pessoa, por achar que é normal estar enfrentando esse problema. Já é tão pessoal, tão íntimo do problema, que se dirige ao problema como o meu problema, o meu sofrimento, a minha doença e etc e tal. Então essa reação também só faz o problema piorar. A quinta reação, apelam para os vícios. Há pessoas que quando elas se deparam com um problema, ela vai afogar as mágoas na bebida, ela vai de repente querer viajar usando drogas, não é verdade? Injetando em seu corpo coisas que tira ela do consciente, tira ela do natural. E aí é nessa hora que muitos se perdem, né, nos vícios de bebida, de drogas, de prostituição, de farra. E na verdade tem muita gente que o problema fica ainda pior, porque além do problema, a pessoa torna-se escrava do vício. Então é outra reação que não traz solução, que só traz piora. Veja que já foram 5, né? 5 reações só fazem os problemas piorarem. A sexta reação, há pessoas que se desesperam. É a pior, né? A pessoa se desespera, perde a cabeça, e aí no desespero muitos cometem loucura, dão cabo da própria vida, tiram vida de terceiros, né? Tamanho desespero que a pessoa perde a cabeça, perde a sanidade e cometem verdadeiras loucuras, verdadeiras atrocidades, fazendo aquele problema que já era ruim ou difícil ficar muito pior. Então, essas 6 reações não traz solução, não traz uma saída. Essas 6 formas das pessoas reagirem, e infelizmente nós estamos falando isso com experiência. Nós atendemos pessoas, há muito tempo nós convivemos com essas situações, atendendo, acompanhando as pessoas nos mais diversos problemas, nas mais diversas dificuldades e situações, e essas 6 formas das pessoas reagirem são as mais comuns, e é por isso que muitos têm visto os seus problemas virarem verdadeiras bolas de neve. Quanto mais o tempo passa, o problema fica pior, o problema cresce mais, a doença cresce mais, porque ela vem reagindo das maneiras que o mal quer que a pessoa reaja para fazer esse problema piorar. Só existe uma maneira ou uma reação que traz solução para o problema que você está enfrentando. E essa reação eu vou mostrar para você dentro da palavra de Deus. Está escrito no livro de 2 Reis, no capítulo 20. Olha só, 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz o seguinte, você vai acompanhar comigo. Naqueles dias, adoeceu de uma enfermidade mortal, Ezequias, né? Naqueles dias, melhor dizendo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então, Ezequias, ele ficou doente e aquela doença era mortal, ou seja, uma doença incurável. Os próprios médicos, a medicina daquela época, a ciência daquela época já o havia desenganado. E aí, como se não bastasse, diz a palavra de Deus, continuando aqui, o versículo 1, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina essa situação, né? Está ali o rei Ezequias doente, os médicos desenganaram, os tratamentos não iam resolver nada, e aí ele tem a visita do profeta Isaías. Ora, o que ele esperava do profeta? Ele deve ter visto o profeta, deve ter se animado, né? Poxa, o profeta veio, então ele vai orar por mim, e certamente Deus ele vai restaurar minha saúde, né? E de repente, para surpresa dele, o profeta fala para ele, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Ora,
Qual seria a sua reação diante desse quadro? Como você reagiria depois de ter sido desenganado pela ciência, pela medicina, você ser desenganado pelo próprio Deus? Qual seria a sua reação? Pois bem, a reação do rei Ezequias foi a reação que traz mudança, a reação que traz solução. A forma dele reagir trouxe solução para aquele problema. Quando ele ouviu aquela palavra, ele não se desesperou, ele não blasfemou, ele não enlouqueceu, ele não perdeu a cabeça. Sabe o que ele fez? Vamos para a palavra de Deus de novo. A partir do versículo 2. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então, olha a forma da reação, olha como Ezequias, o rei Ezequias, reagiu. Ao invés dele blasfemar, se entristecer, se lamentar, explodir, descarregar nos outros a sua raiva, blasfemar contra Deus, não, ele se voltou para a parede e orou ao Senhor. Ele pediu a Deus que lembrasse que ele foi fiel, que ele obedeceu, que ele procurou sempre agradar a Deus e chorou muito. Chorou, mas ele não chorou diante do problema, ele chorou diante do Altíssimo. Ele orou e chorou diante daquele que soluciona, diante daquele que cura, diante daquele que liberta, diante daquele que, quando quer, faz o impossível se tornar possível. Ele chorou diante de Deus. E olha a resposta. Olha por que eu estou mostrando para você que essa reação é a reação que muda. Diz a Bíblia, no versículo 4, que antes que Isaías tivesse saído, está escrito, Antes que Isaías tivesse saído, da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Tá vendo, gente querida? Esta é a reação que resolve. Aí você pergunta para mim, pastor, então quer dizer que tenho que, diante de problemas, diante das dificuldades, diante de uma luta, diante de um mal que me sobrevier, diante de uma dificuldade que aparecer, a minha reação tem que ser orar a Deus, recorrer a Deus? Sim, porque Deus, ele é o nosso socorro bem presente. Deus, ele diz, invoca-me no dia da tua angústia que eu te livrarei. Então Deus, ele é a solução para o problema. Deus é a cura para qualquer doença. Deus é a saída de qualquer situação. Deus, ele tem o poder para suprir qualquer que seja a sua necessidade. Então, a reação que muda para melhor, a reação que vai tirar você, da agonia, da tristeza, da perturbação, do mal que você está agora e fazer com que a sua vida seja abençoada, é você orar, é você recorrer a Deus, é você sempre buscar em Deus esta solução e, com certeza, da mesma forma como ele respondeu à oração de Ezequias, porque Deus, ele ouve orações, Deus responde a orações, Deus não responde a murmuração, a blasfêmia, a indignação, Se você estourar, explodir, falar besteira, você só vai piorar a situação. Mas no momento que você orar a Deus, no momento que você recorrer ao Todo-Poderoso, ele vai entrar com providência para abençoar a sua vida. E eu quero convidar você agora que está nessa situação. Você está enfrentando problema, enfrentando dificuldade, seja em qualquer que seja a área. Seja na família, seja um problema no casamento, seja um problema financeiro, seja um problema físico, alguma doença, alguma enfermidade. De repente você está aí agora desesperado, pensando que não tem mais jeito, só que Deus, ele é vivo, é poderoso. Da mesma forma como ele ouviu e respondeu ao rei Ezequias, ele vai também nos ouvir e nos responder. Você crê? Você quer? Então, se você quiser, prepara um copo com água aí,
Vamos juntos, nesse momento, unir a nossa fé e recorrer àquele que soluciona, para que abençoe a sua vida. Oremos ao Todo-Poderoso. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Amado Pai Celestial, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. Neste momento de fé e devoção, ó Pai, eu elevo a minha alma em prece até o trono da Tua graça para Te apresentar todas as pessoas que oram conosco através deste vídeo. Pessoas, meu Deus, que estão enfrentando problemas, passando por momentos difíceis. Muitos que estão acamados, enfermos, doentes. Outros que estão com sérios problemas no casamento, com risco de separação, de divórcio. Pessoas que não têm paz dentro de casa, na família. Oh, meu Deus! Aqueles que estão desenganados, que estão de repente esperando a morte diante de dores, de sofrimento. Há pessoas, meu Pai, que estão desempregadas, endividados e por causa da dívida até ameaçados, Pai, correndo risco de morte por causa de dívida. Enfim, são diversos problemas, são diversas dificuldades, aflições, perturbações que cada pessoa que ora conosco nesse momento enfrenta. Muitos enfrentam um, outros dois, outros três, outros quase todos os problemas estão enfrentando. E por isso nós fazemos agora, Pai, o que o rei Ezequias fez quando ele estava ali doente, tendo sido desenganado pela ciência da época, pela medicina da época. E quando ele acabou de ser desenganado pelo próprio Deus, pois a palavra que ele ouviu da boca do profeta era para ele organizar a casa, porque ele morreria. Ele não perdeu a cabeça, ele não se desesperou, muito menos blasfemou ou reclamou contra o Todo-Poderoso. Ele simplesmente se voltou para a parede e orou, Pai. Porque o Senhor é sabedor de todas as coisas. No momento em que ele orou e chorou, a tua vontade mudou em relação àquele homem. E o Senhor mandou que o próprio Isaías avisasse a ele que ele ouviu a oração, que o Senhor ouviu a oração, viu as lágrimas e curou ele daquela enfermidade. Eu te peço, Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas e benfazejas sobre todos aqueles que oram conosco nesse instante e que estão chorando. Quantas pessoas que estão chorando, muitos que já não têm mais lágrimas para derramar, pessoas que passam as noites acordados, sem sono, porque não tem a tranquilidade, o problema não tem deixado essa pessoa ter paz. Muitos que em meio às madrugadas passam chorando, gritando, gemendo e até urrando de dores, meu Deus. Eu te peço, Pai, extermina agora as dores, os sofrimentos, as doenças. Pai, traz solução para cada problema que essa pessoa esteja enfrentando. Abra as portas que estiverem fechadas. Desembaraça os caminhos que estavam embaraçados. Faz dar certo, meu Deus, tudo aquilo que tem dado errado e tira dessa pessoa o sofrimento. Meu Pai, vasculhe agora a casa, os caminhos, o trabalho e a vida de todas as pessoas que cercam este que ora conosco nesse momento. E que todos os males,
que os espíritos malignos, causadores de problemas, que os espíritos malignos que estavam perturbando, atormentando e quem sabe até incentivando essa pessoa a dar cabo da própria vida, eu ordeno agora que todo mal, causador de problemas, de sofrimentos, de perturbações, incentivadores de destruições, eu ordeno agora que todo mal, em o nome do Senhor Jesus, saiam da vida e dos caminhos dessas pessoas para nunca mais voltar. Poderoso Deus e maravilhoso Pai, em nome de Jesus eu te peço, derrame a tua paz dentro do lar e na família desta pessoa. Conceda saúde, forças e vigor físico ao que estava doente. Abra as portas para o que estava desempregado e dê a condição necessária para que esta pessoa venha quitar e pagar as suas dívidas. Soluciona os problemas, endireita os caminhos dessas pessoas. Eu peço também, ó Deus, que o Senhor consagre esta água. Abençoa com o teu poder cada molécula e cada partícula desta água, para que quando esta pessoa beber desta água, que esta água represente o Senhor Jesus, a água da vida, trazendo alívio, trazendo força, trazendo paz e alegria. Pois eu tenho certeza que da mesma forma como o Senhor ouviu e correspondeu à oração do rei Ezequias, meu Pai, eu tenho certeza também que o Senhor ouviu e correspondeu a esta oração. E desde já eu te agradeço, pois eu tenho a certeza que todos que oram conosco neste momento estão abençoados pelo poder do Pai, pelo poder do Filho e pelo poder do Espírito Santo. E todos que creem e concordam com esta oração digam que assim seja e graças a Deus. Gente querida, respire fundo agora, beba da água e receba de Deus a bênção para a sua vida. Graças a Deus, gente querida. Declare aí agora, determine aí agora, eu tomo posse desta vitória. Determine de novo, eu tomo posse desta vitória. Declare outra vez, eu tomo posse desta vitória. Tá certo? Eu tenho certeza que Deus ouviu, que Deus abençoou você poderosamente. Não esqueça, tá bom? Ao invés de reagir de maneira que o problema vai piorar, reaja para solucionar o problema. Reação que soluciona o problema é você orar, é você recorrer ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, porque só Ele, em nome de Jesus, soluciona problemas, cura doenças e endireita caminhos. Tá certo, gente querida? Quero agradecer o carinho da sua atenção, dizer para você que ainda não é inscrito no canal Falando de Vida Oficial, se inscreva no canal, curta o vídeo, tá bom? Acione aí o sino da notificação para que você sempre seja alertado, né, quando nós estivermos aqui trazendo uma palavra para você. E compartilhe esse vídeo. Você conhece alguém que está sofrendo, está passando por momentos difíceis? É um amigo, um colega, um familiar, um ente querido, ou alguém que você não conhece? Compartilhe esse vídeo, faça essa oração chegar a esta pessoa, pois eu tenho certeza que como Deus abençoou você, Ele abençoará também todas as pessoas que desta oração participarem, tá bom? Aí no campo dos comentários, se você quiser incluir seu nome, nome de familiares, nome de entes queridos, faça isso, escreva aí o nome, o problema que a pessoa tem, porque todas as nossas orações nós sempre apresentamos as pessoas cujos nomes estão nos comentários dos vídeos. Tá certo então, gente querida? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e que o Todo-Poderoso te abençoe e te guarde hoje, amanhã e para todo sempre.